Olá, começa agora mais um programa Destaques e as novas regras que limitam os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil já começaram a valer desde ontem, quarta-feira, dia 3. Com a mudança, a dívida total com juros de quem atrasa a fatura do cartão não poderá ultrapassar o dobro do débito original. Sobre esse assunto eu converso com o economista Eldair Mello, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Olá, obrigado também pelo convite. Pois é, falando dessa decisão, né? Já foi decidido, já está vigorando desde quarta-feira, né? E nesse sentido, quem está assistindo, que tem cartão de crédito, né, que utiliza o cartão de crédito, deve ter em mente com relação a essa medida? Ele deve ter em mente a seguinte coisa, que essa medida ela vem somente para reduzir, dar um limite dessa taxa de juros. Esse limite, aqui no Brasil, está seguindo o modelo inglês, né? Ou seja, que é estabelecido um limite, a partir desse limite ele não sofre mais nenhum aumento. Então, no Brasil, hoje, até o dia 2, né, nós estávamos com uma taxa de juros do rotativo de 418% ao ano. Muito alto, muito elevado, né? E com essa nova medida, agora foi estabelecido de 200% ao ano. Isso representa 5,95% ao mês. Se nós pegarmos um outro comparativo, por exemplo, com países como Estados Unidos e Venezuela, olha aí, Venezuela que é bem vizinho aqui a gente, né? Essa taxa não chega a 30% ao ano, né? Só para a gente enxergar dois países bastante distantes de economia, bastante distante, um os Estados Unidos e o outro a Venezuela, né? Então o Brasil, como referência aí, está nesse meio aí, tá cobrando uma taxa exorbitante ainda, que na realidade que foi criado pelo Conselho Monetário Nacional aí, junto com o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, foi um estabelecimento que, se os bancos, né, dentro dessa medida foi de outubro, dentro de 90 dias, dessem uma proposta, né, para ver esse limite, como não chegou nenhuma proposta, ficou estabelecido esse limite, que faz com que a pessoa que está devendo o cartão de crédito, ela vai pagar uma taxa de juros menor. Lembrando que isso fora o IOF, ou seja, ainda vai incidir o IOF em cima do valor que ele está devendo. Pois é, nesse caso, assim, vamos fazer imaginar aqui uma situação. Todo mundo está falando, né? R$100. Se você foi pagar o cartão, na verdade você deixou aqueles R$100 ali que não pagou o total. O que correto é você pagar tudo, isso, né? Isso, o ideal é pagar tudo. O ideal é fazer isso. Sobrou esses R$100 aí, vai para os juros, vai para o rotativo do cartão. O que isso vai valer para o bolso da pessoa daqui para frente? Pronto. Então, a pessoa ela tem que pagar o mínimo, né? Que é 20%, cerca de 20%. Então, ela rodou, ela não pagou, ela pagou o mínimo, ela rodou 80%. Então, no mês seguinte, né? Então, quanto é que ela vai, melhor, no mês seguinte, então, durante o período que ela estiver devendo, ela vai ficar devendo até no máximo 80%. Ou seja, juntando com 80 vai dar 160, mais o que ela tem que pagar dentro do próprio mês da fatura. Isso se ela estiver comprando. Logicamente que a política que os bancos estão fazendo é quem está devendo, ele vai cortando o limite que o cartão tem para cada cidadão. Ou seja, vai limitar o processo de compra do cidadão. Então, o ideal, como você acabou de falar, o ideal é você realmente fazer o pagamento, limitar logo, acabar com esse problema, né, com essa situação de dívida. Porém, a gente vê na economia uma taxa de desemprego ainda elevado para a atual situação. Ou seja, nós estamos com a taxa de 7,5% de desemprego e também nós não temos uma alavancagem, né, um crescimento da renda média do trabalhador, que é cerca, no Brasil, 3.048, ainda menor do que na taxa da renda média da pandemia. Então, esses são os dois fatores que realmente fazem com que essa dívida diminua. E nesse caso, só retomando aqui um pouquinho, o rotativo do cartão teve essa mudança, né, com relação à cobrança e tudo mais. Mas lembrando para quem está assistindo, assim, em que momento ele entra automático, né? Como é que a pessoa ela pode do nada assim, nossa, eu deixei, sei lá, um sufoco, acabou não conseguindo pagar tudo e aí foi indo aquela bola de neve, do nada ela vê já está devendo o triplo, o quádruplo do que ela... Com 30 dias, ela tem 30 dias normais para pagar até a próxima fatura. Não pagou, ela já entra direto no crédito rotativo, já é um financiamento com a taxa de juros menor, que no caso vai estar limitado a esse percentual de 100%
aí vai ser independente. Se ele está devendo 1 ano, 12 meses, 24, não pode ser acima do dobro que ela está devendo. Ou seja, se está devendo 100, ela vai pagar no máximo 200. Isso aí já está valendo a partir de hoje. Com as dívidas feitas a partir de então, né? A partir de então, né? As dívidas anteriores não, elas não entram nisso aí. Então o cidadão vai estar pagando aqueles famosos 418% que ele já vem no cartão dele, pesando muito no orçamento. Então, com essa nova medida, é ideal que o trabalhador se esforce aí, né? Fazer algum esforço de solicitar e ir atrás de um empréstimo a uma taxa de juros menor, para que ele possa pagar esse crédito, esse cartão de crédito, o saldo do cartão de crédito. Porém, o Banco Central também determinou que a partir de 1º de julho, né, já pode haver a portabilidade da dívida consolidada. O que é a dívida consolidada? É o que ele está devendo mais um saldo. Então, isto tudo ele leva até um banco, faz a proposta da operação e ele leva para o banco onde ele está devendo. Aí o banco que ele está devendo vai fazer uma contraproposta. Ele pode reduzir ou não. Se ele reduzir, o cliente fica. Se ele não reduzir, o cliente vai ter a opção de fazer a operação com outro banco e deixa de ser cliente daquele, vai passar para ser de um outro banco. E nesse caso do cartão, né, da utilização do cartão de crédito, qual é a melhor maneira mais saudável, além dessa, né? Você falou que a gente sabe que é com relação a pagar tudo. Você comprou aquilo dali, contadinho, pagou, mas aconteceu um imprevisto, passou o ano, agora de janeiro a gente começa são os 90 dias em um mês, né, que a gente fala, porque é um mês que é de imposto, é de material escolar, IPVA, de tudo, matrícula, mensalidade, por aí vai. E nesse momento, assim, o que a pessoa deve ter em mente? Poxa, eu vou começar o ano já endividado, de que forma eu posso fazer? Já que eu utilizo o cartão de crédito, não tenho dinheiro na conta, não consigo como é que eu consigo de forma um empréstimo para isso, assim? Como é que essa pessoa tem uma luz para poder ela seguir? Ela vai ter que ir se ela tiver empregada, ela vai ter que ir para um consignado, né? Arranjar aí, infelizmente, algum parente, mas para que tenha um consignado, que tenha uma taxa de juros mais reduzida. É o que a gente indica, a pessoa ir para o consignado. Que a taxa é a menor que tem. Né? Ela não indo, ela vai para o empréstimo pessoal, vai pagar um pouco mais de juros, porém menor do que ela está no cartão de crédito. Importante aí, na hora que ela fizer esse planejamento, ela começar a transformar o orçamento dela em um orçamento variável e não um orçamento fixo. Como é isso? É um orçamento variável conforme a sua renda. Transformando alguns gastos que ela tem fixo, ela liquida aqueles gastos fixos e transforma de forma variável, facilitando aí com que ela pague também as dívidas. Porque essa dívida é um gasto fixo que ela tem. E ela vai deixar de consumir hoje para consumir no futuro, porque ela não tem esse dinheiro suficiente para isso. Já que ela transformando o orçamento dela num orçamento mais variável, ela fica exatamente pouco sujeita às intempéries, né? Essas coisas que podem acontecer na vida, como por exemplo a Covid. Ela fazendo um orçamento mais variável, ela fala, opa, rapaz, esse mês aqui eu vou orçar vou guardar uma certa quantidade de dinheiro e em cima disso aí você fazer o orçamento mensal, porém para o ano. Porque o que acontece muitas vezes, você tem gastos inesperados, aniversários, carnaval que você não pontuou. Às vezes até a doença, né? Uma doença, né? Tá IPTU, IPVA. Então você tem que pontuar todos esses gastos para que, acontecendo alguma coisa, você pode utilizar daquela sua reserva que você está guardado e pode liquidar aquela ocorrência que aconteceu de forma incerta, imprevista, porém aconteceu. Acontece também do banco, ele diz assim, você está agora vamos falar de juros, né? O mais alto é o do cartão de crédito, cheque especial, no país, assim, qual é o juros que é mais abusivo? O do crédito, do crédito rotativo, né? Como a gente podemos até falar que ela foge o padrão internacional. Eu acabei de citar 2 exemplos, Estados Unidos, Venezuela. O Reino Unido, a Inglaterra, ela também é uma taxa de 29%,
20%. Então não faz sentido essa taxa exorbitante, além, né, das maiorias das pessoas estarem devendo até 50 dias. Ou seja, com 60 dias no máximo elas estão pagando. Porém, essa inadimplência, e ainda tem um outro fator, né? Que as pessoas normalmente fazem as suas compras com até 6 meses. Apesar de estar 12 meses parcelado, né, o máximo, né, sem juros, a média é de 6 meses que elas fazem as compras, sem juros. Porém, né, a operadora e o próprio banco, eles não fazem de forma mais rigorosa o crédito para essas pessoas. Como eles não fazem esse crédito, eles liberam assim de uma forma mais facilitada o crédito. Por quê? Porque o banco vive de empréstimo. Quanto mais endividado você estiver, melhor para o banco. Então você pode observar que ele facilita. A própria dívida que você tem, o banco é interessado que você faça essa dívida novamente. E às vezes ele vê que você, digamos, se o cartão é do mesmo banco, né, ele identifica que você está devendo no cartão e ele te oferece um empréstimo dentro do banco para você pegar para junto. você pegar. Ou seja, está duplamente preso. Isso, entendeu? Aí você fica, um banco virou até o sócio. Ele vai comer todo o teu salário, porque essa é a função, né, que ele tem. Né? Ou seja, ele capta o dinheiro, ele empresta, mas aí você vai pagar juros. É essa que está acontecendo. Ou seja, você não tem aí, né, uma análise de crédito mais pontual para saber se a pessoa realmente tem condição ou não de honrar com o limite que o banco está oferecendo. Como também aí a pessoa, a gente não pode também esquecer, né, que a pessoa também, o cidadão, ele tem que saber usar de forma controlada o cartão de crédito. O que é usar de forma controlada? É você estabelecer algumas contas que você pode colocar lá e você ganha um mês, né, para pagar com o salário que você recebe. Isso se você deixar numa aplicação de liquidez diária, porém com um prazo superior a 30 dias, para não incorrer em ter que pagar o IOF, que também o IOF ele é limitado, ele vai de forma decrescente diminuindo a taxa de juros que você paga. Então, o limite qual é? Que você fica totalmente isento, 30 dias. Então, você tem que ter operações que sejam superiores a 30 dias para não pagar nada de IOF e poder utilizar aquele valor para pagar o cartão de crédito e não entrar na bola de neve da taxa de juros do cartão rotativo. Aí vem os juros do rotativo, vem os juros do empréstimo, né, do banco também. É o segundo mais alto? É o segundo mais alto e você tem o cheque especial. O mais barato para o cidadão é o crédito consignado. Porém, somente para as pessoas que estão com trabalho, carteira assinada, né, e também para os pensionistas, todos eles também têm os consignados junto ao INSS. É aquela ideia da garantia, né? Se você tem um consignado, você tem um salário, então você tem como pagar. Então a garantia reduz os juros. A garantia reduz os juros e normalmente é limitada a cerca de 30%. Veja, o consignado é limitado a 30%. Por quê? Porque existe uma lei, uma legislação que não pode cobrar acima da sobrevivência que aquele salário traz para o trabalhador. Então ele tem um limite ali. Então, quer dizer, o governo estabeleceu um limite. Se não tivesse estabelecido esse limite, eu vou ousar dizer que também estaria aí frouxo a liberação do limite de crédito para esse tipo de modalidade, para essa modalidade de empréstimo. O que não condiz com essa taxa de juros exorbitante que existe dentro do país. Agora, existe um risco muito grande que, assim, do que se está falando, né, da redução do rotativo, dos juros, é que muita gente está dizendo, então eu vou passar a dívida porque vai reduzir, então eu vou passar. Não é assim, né? A gente tem que deixar bem claro que reduziu, mas continua sendo muito abusivo. Né? Continua sendo muito abusivo. Nós acabamos de falar de 2 exemplos, da Estados Unidos, Venezuela e Reino Unido. Vamos dar um exemplo aqui dentro do Brasil. Né? Dentro do Brasil mesmo, numa situação que é bastante séria. A taxa de juros hoje, a taxa Selic, é 11,75% ao ano. Essa taxa, ela é também referência para os empréstimos do sistema financeiro de habitação.
O sistema financeiro de habitação, o cidadão ele financia com 360 meses, por exemplo. Ou seja, acima de 15 anos. Então, qual é a probabilidade, qual é a possibilidade dessa pessoa, desse trabalhador, falecer durante esses 15 anos? Eu não estou nem dizendo aqui ele perder o emprego, porque ele pode ganhar outro emprego. Mas existe uma possibilidade bastante grande dele... 15 anos. 15 anos dele falecer. Sim. E é uma taxa de juros menor, bem menor, do que a taxa de juros do cartão de crédito de 200% do rotativo. Ou do próprio cartão de crédito, que é cerca de 14% ao mês. Quer dizer, são taxas exorbitantes que não fazem sentido. Dizer que é por causa da inadimplência. Ora, a inadimplência não é por causa disso. A inadimplência é porque não foi feita uma análise de crédito criteriosa, né, por parte dos bancos. Eles simplesmente oferecem e vendem a opção. Tanto que hoje você não pode ligar, como você fazia anteriormente, as operadoras, ligava e já tinha o cartão de crédito, já chegava sem você pedir. Aí começou a ter essas barreiras para já ir o impedimento, né? Então você tem também a não educação do cidadão com o uso do cartão, né? Ou seja, até o limite que eu posso, se eu tenho uma renda, digamos que o trabalhador tem uma renda de R$ 2.800, 2 vezes o salário mínimo, né? Então, o limite de crédito dele é 5 mil. Tem alguma coisa errada. Eu já vi, sabe o quê? Daí já vi, inclusive, redes sociais, é muito perigoso, que a gente sempre alerta, influenciadores que oferecem cartão de crédito. Coloca, diz, olha, se você clicar aqui e fizer seu cadastro, você já tem 5 mil garantidos já para começar a usar. Aí, assim, uma pessoa que não tem esse valor, né, já cresce o olho, poxa, eu tenho 5 mil aqui já de crédito, né, mas não se questionar, não ter essa educação financeira de, poxa, será que eu vou conseguir pagar, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, ela até consegue, né, mas isso é um caso em vários, né? Geralmente a pessoa está precisando de dinheiro, ela vê aquilo dali, facilita, cresce o olho, é fácil, no instante é só clicar, faz o seu cadastro, dá seus nomes e daqui a pouco tem aquele cartão digital que você não se programou para isso, né? Então tem esse cuidado também que tem que ter e também com relação à educação financeira que é importante. Isso, né? Porque o que é que acontece? Como o brasileiro ele passou muito tempo da sua vida com uma hiperinflação, né? Então você ia para o supermercado de manhã, era um preço. Se você fosse retornar 1 hora depois, ou no período da tarde, já era um preço mais alto, né? E assim sucessivamente. Você nota quando isso começa a acontecer, quando há muita impressão de moeda. Se você tiver muita impressão de moeda, já é um sinal que a inflação está totalmente fora de controle. É o que acontecia anteriormente. Então, na hora que isso começa a acontecer, o Banco Central já deve pisar no freio. Então você tem notado agora, né, esse comportamento da taxa de inflação em alguns núcleos, como da alimentação, querendo subir de novo. Então, na hora que o influenciador desse faz para você captar esse cartão de 5 mil, você não tem renda e você precisa se alimentar. O que é que o cidadão vai fazer? Vai fazer a compra. Simplesmente vai comprar. O nome dele vai ficar sujo, vai a dívida 5 anos no Serasa, vai caducar, vai prescrever, uma série... Então, tudo isso que vai acontecer, ou seja, tem que haver uma remodelação, uma redefinição de como isso pode ser liberado para que o cidadão não se endivide. Importante também é que dentro dessa que está acontecendo agora, dessa mudança, o Banco Central também estabeleceu que as instituições financeiras elas têm que fazer educação financeira com os utilizadores do cartão de crédito, para ver a sua dívida, ver a sua inadimplência, ver a sua gestão financeira. Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, pessoal e familiar, não é somente a gestão financeira propriamente dita, né? Ela trata do investimento que a pessoa faz,
ou seja, você vai investir em renda fixa, vai investir em renda variável. Ela trata de riscos. Será que eu devo contratar um seguro ou não devo? Com qual risco que eu estou contratando esse seguro? Ela trata do planejamento sucessório, ela trata do planejamento tributário, ou seja, é um arcabouço, são vários fatores que vão influenciar numa boa gestão do planejamento financeiro da sua família. Porque ali está o cliente, está o cidadão pensando no sonho, no desejo, né, que é importante, que aquele cartão de crédito vai realizar. Pode realizar, ou não, se ele estiver endividado e não puder pagar naquele momento. Então, é muito importante aí, nessa fase, o governo atuar de forma estruturante, não... a gente fala estruturante para quê? Forma conjuntural para poder facilitar, gerar emprego, e esse emprego gere também renda com um salário mais digno para o trabalhador brasileiro, né? Que dê condições a ele realmente realizar os sonhos, os desejos que ele quer, né? Um trabalho menos precário para a população brasileira. Ele já tinha visto, inclusive, alguns comentários, né, a respeito dessa informação do rotativo, né, dos juros, que os bancos agora iam reduzir a oferta de crédito, que isso ia dificultar cada vez mais. O que é que tem de real nessa história? Bom, essa é a tendência. Ou seja, à medida que você tiver o cartão de crédito, ele vai diminuir o seu limite, né? Ele também vai ser mais criterioso agora ao dar o limite e ao oferecer os cartões de crédito. Ou seja, aquele dever de casa que o banco deveria ter feito, ele está fazendo agora. Porque o banco, ele não quer ficar com a dívida. O banco não quer ficar com risco. O banco, ele quer sempre transferir isso para terceiros. Ele não quer seguir, ele quer, para ter emprestado, você tem que me pagar os juros. Então, é essa a filosofia do banco, né? Então, como ele está pautado nisso, ele vai fazer essas limitações de uso do cartão, com certeza. Porém, não tem o limite do parcelamento até 12 vezes sem juros, isso continua, porque até mesmo é uma forma da economia se movimentar, é uma forma do comerciante realizar as vendas, até mesmo porque na hora que o comerciante ele parcela uma venda de 2 parcelas, ou até mesmo uma parcela, até 12 parcelas sem juros, dada a situação, o que é que ele faz? Ele antecipa essas parcelas aonde? O banco. Essas parcelas que são antecipadas, o lojista, o empresário, ele paga o quê? Uma taxa de desconto, que também é cara. Ele paga pelo uso da maquininha e uma série de coisas. Então, essa taxa de juros, né, do crédito rotativo é mais um choro, né, do banco e que, infelizmente, prejudica a população. Baseado em quê? Baseado exatamente nessas experiências que a gente tem do mercado internacional, né? E baseado da própria situação econômica e financeira que o país vive. Uma taxa de juros de longo prazo. O sistema financeiro de habitação de 11,75% não condiz uma taxa de juros de curtíssimo prazo ser 200%. 400% já não era condizente. E 200% também não é, porque o trabalhador ele quer pagar. Mas me dê condição para eu pagar, que ele honra, ele não quer ter o nome negativado. Né? Então, a gente vê muito isso nos feirões, né? Quando acontecem os feirões de renegociação de dívida, a gente vê que as pessoas elas pegam chuva, sol, elas ficam na fila, elas querem honrar, querem pagar, né? Exatamente. Por quê? Porque as pessoas elas são boas pagadoras. A pessoa, ela não vai contratar um cartão de crédito, comprar ou com um cartão de crédito, eu vou ficar devendo a parcela. Não, eu acredito que o ser humano é bom. Eu não acredito que pode acontecer? Pode, mas aí é outro tipo de pessoa, é outro valor. Né? A maioria das pessoas elas não vão pensar nisso. Elas querem honrar o pagamento. Né? Tem pessoa que nem dorme porque está endividada.
elas entram em crise de ansiedade, ou seja, tudo isso é ruim. E às vezes é porque a pessoa foi demitida. Então, na hora que a pessoa é demitida, ela tem que pensar como é que eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Então, o cartão de crédito, ele entra no meio do corte dessas pessoas. Para quê? Eu não posso pagar isso aqui porque eu tenho que comprar o meu alimento. Eu tenho que pagar a energia. E muitas vezes, até mesmo o uso do cartão, essas famílias, elas utilizam do cartão para pagar a conta de energia que estava atrasada 2, 3 meses. Ou seja, aí você pega o cartão de crédito, muitas vezes você vai no supermercado e você observa o cidadão comprando aquela feira de R$400, parcelando em 3 parcelas, 4 parcelas. Quer dizer, uma coisa que ele não deveria. Não se parcela comida, né? Não se parcela comida. Todo mês você come. Isso, não se parcela. Por quê? Porque aquela família, ela ainda não tem aquela educação financeira de saber, opa, eu não posso fazer isso, eu tenho que limitar porque o consumo é bastante imediato. Então, tem que ser pagar imediato para não gerar dívida. Por que a gente diz isso? Porque, digamos que ela tenha comprado em janeiro, ela parcelou em 4 meses. Então, ela tem uma dívida fixa durante 4 meses. Viu a importância do orçamento variável? Na hora que eu tenho um orçamento variável, opa, para isso aqui. Então, aquela carne hoje, se eu não estou podendo comprar carne de primeira, eu compro carne de segunda. Se eu não estou podendo comprar um leite de caixinha mais caro, eu compro mais barato. Então, eu vou fazendo essas opções. Eu não posso ter um carro hoje, eu não tenho um carro top. Qual é o carro que eu posso? Eu vou para esse carro que eu posso. Da mesma forma, eu vou procurar colocar gasolina nos postos próximos à minha residência que estejam mais baratos. Então, o cidadão ele tem que ter a mudança de hábitos para poder fazer com que o seu orçamento se torne mais variável possível, gerando maior valor para ele. E assim ele estabelecer. É importante que ele estabeleça um objetivo. Senão ele simplesmente vai gastar dinheiro. Se ele não estabelecer um objetivo, ele não tem por que poupar. Ganho 2.000, gasto 1.000. Sobrou 1.000. O que é que eu vou fazer com esse outro 1.000? Ele vai gastar. Se ele não tiver um objetivo lá na frente, vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, vou comprar uma casa própria, ele não vai gastar aquele dinheiro. Ele não vai guardar aquele dinheiro. É verdade. Eudeir, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço também, estamos aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Já de volta, e o mês de janeiro começa com a campanha Janeiro Branco, que é de conscientização e prevenção da saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 100 pessoas, 30 sofrem com transtornos mentais. E sobre esse assunto eu converso com a psicóloga Adriana Bezerra, está aqui comigo no estúdio. Adriana, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Adriana, falando sobre esse momento agora, né, a gente tem visto as redes sociais, elas impulsionam absurdamente, né? Do bom e para o ruim também, né? Sim. E a gente está vendo cada vez mais tanta informação sobre saúde mental, como também muitos abusos com relação a isso, né? Como é que a gente pode conversar sobre isso, né? Tentar reduzir nesse período agora, principalmente de Janeiro Branco? Então, é importante a gente entender a necessidade de olhar para a saúde mental de uma forma muito mais ampla do que simplesmente ter ou não um transtorno, né? Saúde mental é algo para a gente cultivar ao longo do dia, em todos os dias da nossa vida, porque ela fala com o manejo correto do nosso estresse, com a condição da gente colocar para fora as nossas potencialidades e a gente ser ativo socialmente, ou seja, na nossa comunidade. Quando a gente olha para tudo isso, né, o que é o conceito de saúde mental, a gente vê a importância que é a gente cuidar da nossa saúde mental de forma preventiva. Isso é fundamental. E, infelizmente, né, as redes sociais muitas vezes exageram nos temas, né? E esse exagero faz com que muitas vezes as pessoas não busquem ajuda de uma forma correta, profissional.
né, acabam buscando um tipo de ajuda que não é obrigatoriamente a mais saudável, vamos dizer assim, né, a ajuda mais técnica, que realmente funciona de uma maneira adequada para que as pessoas possam entender o que é saúde mental primeiro, tirar esse preconceito de falar sobre saúde mental e, de fato, criar alternativas palpáveis, boas, concretas, né, no dia a dia de cada um de nós, para a gente realmente cultivar a saúde mental. Ela precisa ser cultivada no dia a dia. Pois é, a gente vê, muito se tem falado das pessoas fazerem terapia, né? Uhum. A gente tem um período anterior de que quem fazia terapia, quem fazia psicóloga, digamos, usando de forma capacitista, né, é doido, né? Uhum, tipo assim, só vai para psicólogo quem é doido, né? Como se isso fosse uma coisa assim anormal, enfim, negativa, Sim. né? Mas agora a gente está vendo cada vez mais pessoas falando assim, vamos para terapia, eu vou para terapia, eu faço, é bom fazer e tudo mais. Mas, sobretudo, sobre isso, né? Acho que às vezes chega um pouco de banalização das pessoas dizem assim, vai fazer terapia, né? Tipo assim, vai fazer terapia, tipo, como se a pessoa tentasse resolver tudo a partir disso e não vesse a essência de se fazer terapia de fato, né? Como é que você analisa isso enquanto profissional? Então, eu vejo a saúde de uma forma muito integral, tudo está conectado, né? Quando a gente fala muitas vezes de saúde, a gente tem uma tendência a achar que é só a dimensão física, né? Mas a dimensão física, ela é impactada, por exemplo, pela nossa dimensão emocional, pela nossa dimensão mental, pelas nossas relações interpessoais. Então, buscar um caminho de compreensão de quem eu sou, né? E a terapia ajuda nesse processo, assim como outras jornadas de autoconhecimento feitas por profissionais capacitados, né? Que realmente tenham uma formação em psicologia, em psiquiatria, né? em ciências mesmo ligadas a essa questão humana. Isso é importante. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de manejo do estresse, que é um dos fatores ligados à saúde mental, eu primeiro preciso entender quais são os eventos que me geram estresse. Para isso, eu preciso me autoconhecer, não é verdade? Então, por exemplo, o trânsito às vezes gera estresse para uns e não gera para outros. O estresse, ele depende da interpretação que eu dou aos eventos. Para isso, eu preciso me autoconhecer. Estou querendo trazer essa importância ou da terapia ou de outras formas de autoconhecimento como um fator predominante para a gente cuidar da nossa saúde mental. Por exemplo, o estresse vai me gerar alguns tipos de emoções. Eu vou precisar saber como eu vou fazer a gestão dessas emoções. E compreender, primeiro, que emoção é essa? Por incrível que pareça, às vezes até eu digo isso, as pessoas não acreditam, tem muita gente que não sabe a emoção que está sentindo, né? Às vezes, por exemplo, não se permite sentir raiva, porque raiva é uma emoção que parece negativa para a sociedade, às vezes é num impulso de uma raiva, de forma bem administrada, que a gente sai de uma situação, muitas vezes até abusiva, né? Então, gerenciar as emoções, administrar o estresse, isso depende de autoconhecimento. E para autoconhecimento, a gente precisa buscar, muitas vezes, o apoio, a ajuda de profissionais que sejam, de fato, né, capacitados para fazerem isso, seja o psicólogo com a terapia, sejam outros profissionais que tiveram formação para isso. O problema é que realmente há uma banalização e todo mundo está falando de saúde mental e de bem-estar e isso está virando algo absolutamente... como se fosse algo que você faz assim e acontecesse. Né? Tipo, pense positivo, tudo Sim. bem pensar positivo, é importante, mas não é apenas isso, né? Você diz assim, às vezes você vê pessoas que têm muita influência, né? De milhares, milhões de pessoas, e falar, isso aqui você tem que pensar positivo, você tem que fazer agradecimento às coisas, mas o teu dia a dia é tão puxado, você não consegue identificar aquilo que você às vezes até se deprime mais ainda, porque você nem consegue agradecer, né? Você vê aquela pessoa que você segue, que você, né, que reflete o que você acredita, e você não consegue fazer aquilo que ela faz, você fica pior. É um perigo isso. É um perigo, isso se chama ansiedade de comparação, né? Então eu me comparo com o outro e eu digo, poxa, ele é capaz e eu não sou. Isso vai gerando frustração, eu digo que a frustração é quase uma prima da raiva, né? Que é essa emoção, é o comecinho da raiva e essa frustração vai me deixando
irritada, me sentindo incapaz, e isso é uma bola de neve, né? Muitas vezes a gente, infelizmente, tem visto pessoas prestando um desserviço à sociedade. Já escutei de pessoas famosas assim que a depressão é uma falta de coragem ou de vontade de ir à frente. Uma depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada como uma doença, né? É importante que as pessoas se conscientizem disso. A ansiedade é porque a pessoa quer tudo ao mesmo tempo e não está entendendo que precisa parar para fazer as coisas uma de cada vez. Mas como fazer isso quando a mente da gente está ruminando, né? E não para? Né? A mente ansiosa é uma mente que rumina, igual um boi que está no pasto. Ele come ali a grama e dormir, né? Não consegue. Os pensamentos, eles estão ali encadeados, como se fossem engrenagens. E como romper isso? Existem técnicas para romper isso, mas que precisam ser aplicadas por quem realmente sabe fazer esse processo, né? Adriana, e como a gente trabalha isso com as crianças? Né? A gente viu o período de pandemia, todo mundo se isolou, lutos não foram vivenciados, né? A gente perdeu pessoas sem nem dar tchau, adeus, enfim. Sim, né? Fica aquela coisa que até hoje ninguém consegue entender. E muito se falou do que vinha depois, né? Que era justamente a série de pessoas adoecidas mentalmente, sim, né? Com tudo isso que veio, né? Agora que a gente consegue, digamos, entender o que aconteceu. É um período realmente que aumentou, né? Isso você identifica essa procura maior, as pessoas estão mais preocupadas com isso, e como tratar isso com as crianças também? Então, isso aumentou sensivelmente, você traz um dado aí de 30%, né? Nós temos o Brasil como o país mais ansioso do mundo desde 2018, tá? Isso não foi fruto da pandemia, mas de fato, né, acabou piorando com a pandemia. Nós ainda somos um país mais depressivo das Américas, né? E o segundo país em síndrome de burnout, que está ligada ao ambiente de trabalho, inclusive passou a ser uma das doenças ocupacionais, vamos dizer assim, né? Então, diante de todo esse aumento, né, de quadros, mesmo de transtornos mentais, né, as crianças, obviamente, também foram impactadas por uma série de coisas, por terem visto, né, você falou da pandemia, por terem sentido o medo que existia nas suas famílias, pelo isolamento. O isolamento provocou muitas dificuldades, não só nas crianças, mas nos jovens, né? A gente viu um processo difícil dos adolescentes para retornarem às escolas após né, a condição de voltarem para o presencial, muitos não queriam, assim como a gente viu isso também nas empresas, né? Então, eu diria, e os idosos também sofreram, né? Muitos idosos acabaram desenvolvendo demências porque estavam num processo de isolamento maior, perderam a capacidade de mobilidade, né, que tinham, porque também precisaram ficar mais dentro de casa. Então, como eu te digo, como eu te disse antes, a saúde ela é integral, né? Então, se a gente vai perdendo a condição da saúde mental, isso também vai afetando o nosso físico, né? Isso também vai podendo provocar alguns tipos de doenças também físicas, né? Então, o que eu diria é que a gente precisa olhar para todos, né? Saúde mental é algo individual, cada um precisa olhar como se percebe, como é que está sendo, está vendo o seu dia a dia, minhas emoções estão muito afloradas, eu estou me irritando com muito pouco, né? Estou engolindo ali um mosquito muitas vezes e isso está me deixando explodir, por exemplo. Estou sentindo mais estresse, estou me sentindo mais triste durante muito tempo ou vários dias seguidos, né? Tudo isso são sinais. Saúde mental ela é individual, mas ela também é coletiva, né? O que a gente tem visto é cada vez mais, por exemplo, as empresas se preocupando com essa questão. É fundamental, porque uma pessoa que não está bem emocionalmente, que não está bem psicologicamente, ela também não consegue produzir, né? A cabeça fica ali ruminando, como eu acabei de falar, né? São muitos pensamentos e às vezes eu não consigo ir adiante e fazer aquilo que eu preciso fazer e fazer as minhas entregas, né? Acaba que a procrastinação vem junto
E aí, de novo, se eu não tenho autoconhecimento, né, o que acontece é que as pessoas vão se sentindo incapazes e isso vai virando um ciclo vicioso. Ok, Adriana, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E em Fortaleza, assim como outras cidades cearenses, obras de uma parceria público-privada estão levando o saneamento básico a comunidades que sonham e precisam desse serviço. O projeto total prevê investimento de mais de 32 bilhões de reais em benefícios sociais. A placa indica muito mais que trabalho. Anuncia a chegada de uma nova realidade para quem mora no Vila Velha, em Fortaleza. A ampliação da rede coletora está ocorrendo desde dezembro do ano passado. A Ambiental Ceará compõe a parceria público-privada com a CAGES e é a responsável pela frente de trabalho, como acontece na rua Sérgio Monte. Aqui no bairro Vila Velha 4, estamos fazendo a implantação de redes coletoras de esgoto que vão atender mais de 650 residências, né? É um bairro que estava há muito tempo desassistido desse trabalho. Estamos fazendo essa implantação agora. Iniciamos essa obra no mês de setembro, a previsão de acabar ela no mês de fevereiro. Estamos já na etapa de finalização dessa obra aqui no bairro Vila Velha 4. Somente nesse trecho da cidade, as obras impactam positivamente a vida de mais de 3.000 pessoas. O esgotamento sanitário é um sonho antigo dos moradores, que começa a ser realizado a partir de agora. A chegada dele representa uma série de ganhos para todas essas famílias. E aí a gente pode citar a valorização imobiliária e também a melhoria da qualidade de vida como exemplos. Dona Francisca mora há 23 anos na rua Nossa Senhora do Rosário, que já recebeu as obras. Quando ela e a família chegaram, os serviços públicos não existiam. Ao longo dos anos, iluminação, coleta de lixo e asfalto vieram, mas faltava o saneamento. Aqui passa essas águas de esgoto e tem dia que é assim, um cheiro muito insuportável. E aí já vinha muito tempo, as pessoas prometendo, vinha fazer a medição, acabava, não vinha mais, até que enfim agora veio. A empresa Ambiental Ceará também vai operar e manter a rede de esgotamento em outras 23 cidades das regiões metropolitanas de Fortaleza e Cariri. Até 2033, o serviço deve beneficiar 90% da população cearense. Assim como essa obra, estão acontecendo outras obras em Fortaleza, no bairro Canidezinho, no bairro Passaré, e que vão entregar bastante saneamento aqui no município e nos outros 23 municípios que são atendidos pela Ambiental Ceará, através da PPP. Algumas das 27 ruas do Vila Velha incluídas no projeto já estão com os serviços finalizados. Quem mora onde as obras acontecem já sabe que o novo ano será diferente. Vai ficar bem melhor. E assim como todo o nosso corpo, os nossos dentes também envelhecem e por isso nós buscamos um especialista para falar sobre esse tema. Aqui no estúdio, Lucas Albano recebeu o dentista Ramon Benevides. Queria que você falasse sobre o envelhecimento dentário. O que é que ele significa do ponto de vista prático, do dia a dia das pessoas? Quanto mais velho você vai ficando, os dentes também acompanham, né? Certo. O envelhecimento é um processo natural e com os dentes não é diferente. Então, tem alguns sinais ao longo do tempo que a gente percebe que os dentes estão envelhecendo ou que existe até um envelhecimento precoce dos dentes, que são desgastes naturais, os dentes vão ficando uns mais altos, outros mais baixos, dentes inclinados, dentes amarelados ao longo do tempo, bem amarelos mesmo, trincas aparentes que começam, a pessoa quando se olha no espelho, vê o sorriso, vê trincas que por vezes dá sensibilidade. Por vezes a pessoa pode ter perdido um dente ou outro, e aí dentes vizinhos já começam a entortar. Então são sinais de envelhecimento que podem ser contornados, mas que podem trazer inclusive problemas psicológicos para a pessoa, baixa autoestima, vergonha de sorrir, de sair de casa, problema com relacionamentos, por conta de um sorriso envelhecido. É mesmo? Acontece disso no consultório? Bastante, acontece muito. O senhor pode dizer para a gente, não necessariamente casos específicos, né, mas de maneira geral, o que foi que o senhor já viu de mais, que chamou mais a atenção do senhor no trabalho em relação a isso?
Eu lembro recente de um paciente que ele tinha dentes bem tortos, inclinados. Se eu tirasse uma foto do sorriso dele e pedisse para você só a foto do sorriso, assim, quantos anos você acha que essa pessoa tem? Você diria assim, deve ter uns 70, a pessoa tinha 30, já com um sorriso bem envelhecido. Então isso traz, inclusive, problemas na vida social da pessoa. Sim. Isso acontece mais por causa de quê, doutor? É da falta de cuidado? Também, pode ser. Ao longo do tempo é normal que a gente tenha um problema em outro no dente, então a prevenção se inicia desde cedo, que são visitas periódicas ao dentista, limpeza. Eventualmente, se aparece algum início de cárie, já trata logo. Então, os dentes vão ficando estáveis. A gente vai envelhecer, não tem como impedir o envelhecimento, mas dá para ter um envelhecimento dentário legal, bacana, correto, que os dentes ficam direitinhos. Já outra situação é quando o paciente já tem um envelhecimento instalado e aí já é mais complicado, porque já entra outros procedimentos, lentes de contato, coroas, implantes, para poder devolver o sorriso que ele tinha tempos atrás. Existe predisposição genética ou não? Não. No máximo, a coloração dos dentes da pessoa varia de uma pessoa para outra, coloração original, mas predisposição não. Com cuidado direitinho, todo mundo consegue envelhecer com os dentes bem. E aí, como é que faz para tratar esse tipo de situação? É caso a caso? Qual é o tipo de procedimento adotado? Primeiro passo, diagnóstico correto, entender qual o problema da pessoa, o que é que ela está passando. A partir daí faz um planejamento do que precisa ser feito, tá? Mas muitos casos que eu pego no consultório são pessoas já com envelhecimento, muitas vezes até adiantado, processo bem evoluído de envelhecimento. Aí tem dentes tortos, dentes faltando, um dente que foi mais para frente, outro está mais para trás, a mordida que já não encaixa mais direito, dentes todos manchados, amarelados, um sorriso assim bem que a pessoa geralmente se envergonha bastante de sorrir. Então, o tratamento geralmente recai sobre lente de contato, implante e coroas em porcelana. Cada dente ele vai receber um tratamento diferente, de acordo com a situação que ele está, para que no final a gente consiga entregar um sorriso harmônico de volta. Não vou dizer perfeito, porque não existe, mas harmônico de volta. Dentes alinhados, recupera o tamanho dos dentes que foram perdidos, ficam todos retinhos, alinhados, a mordida bem encaixada de novo, e ele volta a ter um sorriso, além de saudável, com alta naturalidade. O envelhecimento dentário, doutor, pode ser um problema de saúde pública, porque a princípio ele não vai envolver ali, uma questão de saúde, de dependência da pessoa, né? Mas vai envolver questões psicológicas, de autoestima, que podem desencadear outros problemas, né? Com certeza. A gente vê muito na rede pública de saúde pessoas com falta de dente procurando tratamento, mas que, infelizmente, o Estado não consegue dar conta de todo mundo, nem consegue dar tratamentos desses melhores, como implantes. Então, muitas pessoas, para ter algum tratamento pela rede de saúde pública, acaba tendo que tirar todos os outros dentes, às vezes muitos bons ainda, para conseguir fazer uma prótese completa, que é o que o Estado dá, ou seja, ele teve que tirar o que ainda estava bom para poder ter acesso a algum tratamento ainda. O tratamento na rede particular é muito caro, doutor? Eu não diria caro. Se for, a gente já fez algumas comparações. Tratamento odontológico, mesmo de qualidade, ele sai mais barato do que salão de beleza, do que manicure, por exemplo, fazer pé e mão. Quem faz toda semana, se fizer as contas, pé e mão custa mais caro do que um tratamento odontológico de qualidade. Por que o brasileiro, digamos assim, não tem esse costume de ir ao dentista com a mesma frequência que vai a outros médicos? Eu acredito que por hábitos mesmo. Muitas pessoas não dão tanto valor assim, o que vai acontecendo no dia a dia vai deixando para lá, vai adiando, vai deixando para depois. Só que geralmente eu percebo que chega um ponto na vida da pessoa em que ela olha para o sorriso dela e vê, aqui não dá mais, está numa situação, ela começa a se enxergar. Muitas vezes é quando ela já entrou no processo de estar afetada psicologicamente. Ela se olha no espelho e, poxa, não dá mais, vou ter que fazer alguma coisa por mim. E aí quando vai fazer alguma coisa por ela, muitas vezes praticamente é na boca inteira. Então, se ela tivesse feito a prevenção desde o início, limpeza, tratando aqui, alguma coisinha que apareça, seria bem mais simples e, digamos, um custo bem mais baixo do que ter que ir para refazer, tratar a boca inteira.
E você que tem criança e adolescente em casa, quer dica de diversão para essas férias? Uma pedida é um parque só com trampolins que fica no Shopping Rimar Fortaleza. Nossa equipe foi lá conferir. O lugar é um paraíso para quem quer brincar muito. O número de camas elásticas já dá uma ideia disso. São 50. O parque de trampolins está funcionando desde outubro e viu o movimento crescer quando as férias escolares começaram. E aqui a gente recebe vários públicos, crianças, grupo de jovens, adolescentes, crianças, né? E a movimentação está sendo muito grande. Está sendo agora no período das férias, né? Então o público está sendo um nível muito alto de crianças, não só de crianças, mas de adultos e também acompanhantes, né? Para acompanhar as crianças e tudo mais. O enorme brinquedo é dividido em muitas partes. Além das camas elásticas, a piscina de bolinhas é uma das atrações preferidas. As cores vão encantando e cada criança ou adulto pode ir montando seu percurso, elaborando desafios. Para tirar a neta das telas, o avô teve que entrar na brincadeira. Aproveitar o momento de férias, que em casa fica praticamente impossível segurá-los, né? Então a gente tem que vir para fora e aproveitar as brincadeiras. Fernando aproveitou a folga para trazer o afilhado de 7 anos para uma tarde de muitos pulos e risadas após um ano inteiro de aulas na escola. Aproveitei também, né, a brincadeira dele e vim brincar junto aqui, mas tá faltando energia para mim para acompanhar ele. E aí não tem jeito, não basta olhar, tem que pular também. E haja energia para gastar. O Pedro fez uma lista do que mais gostou. O que eu mais gostei foi daquele tiratório, o do pula-pula e o do soco e dos quadrados. Eu gostei de tudo. Quer voltar quantas vezes aqui esse mês? Eu quero voltar 1000 vezes. Quem traz as crianças acaba se impressionando com o tamanho dessa estrutura. E claro, isso aqui é um convite para a gente voltar a ser criança e aproveitar a brincadeira. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.